Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou estar falando sobre polinômios. Vou estar dando dica para vocês de como vocês estarem resolvendo exercícios sobre polinômios. Vai ter um exercício que vai estar falando sobre o valor numérico. Vai ter exercício para vocês estarem achando o coeficiente e também para vocês estarem identificando o grau do polinômio. E também vou deixar uma dica especial para vocês também de um chatbot para vocês poderem estar usando eles para facilitar no estudo para vocês. Encontre o valor numérico do polinômio px igual a 5x² mais 2x ao cubo menos x ao quadrado mais 3x menos 3 para x menos 3. Então, o que esse exercício está pedindo? Ele está pedindo para a gente achar o valor numérico dessa função em função de x. E qual o valor do x dessa função? Ele está dando aqui, que o valor dessa função é menos 3. Como que a gente vai estar resolvendo esse problema? Aqui tem a regra de como vocês identificarem o valor numérico. O valor numérico de um polinômio é o valor que se obtém substituindo a variável x por um número alfa e efetuando as operações indicadas. Então, esse exercício ele já deu qual é, no caso, o número alfa. Qual que é o número alfa? É o número 3. Então, vamos estar aplicando o número 3 no lugar do x nesta operação. Aplicando o número 3 nesta operação, aqui está em azul, 5 menos 3x elevado a 4. E uma dica especial que todo o número que for elevado por um expoente par sempre vai dar positivo. Então, como é menos 3 elevado a 4, aí vai dar 81 positivo. Aqui tem 2 vezes menos 3 ao cubo. Todo número elevado a um expoente ímpar, ele vai dar negativo. Então, menos 27, pelo fato de ele ser um número negativo. E aqui a gente tem o menos 3, 3 vezes menos 3 ao quadrado, que vai dar 9. E 3 vezes menos 3, que vai dar menos 9. Prevalece o sinal, né? Mais vezes menos vai dar menos. E aí, fazendo toda a operação da operação de primeiro grau, fazendo todo o processo de expressão, a gente chega no 405 menos 54 mais 27 menos 9, que vai dar um total de 369. Então, acabamos de encontrar o valor numérico dessa expressão. Dado o polinômio px igual a ao quadrado menos 4 vezes x ao quadrado mais a mais 2 vezes x mais 3, determine o valor de modo que px seja do primeiro grau. Então, aqui nesse exercício aqui, a gente vai ter que estar diminuindo o grau desse polinômio. Como que você identifica o grau do polinômio? Você identifica o grau do polinômio pelo expoente, que aqui no caso é 2, né? E aqui do x aqui equivale a 1, do a equivale a 1. Então, qual que é o maior expoente que tem esse polinômio? Porque o polinômio ele é determinado pelo maior expoente do termo. Então, juntando todos os termos aqui, o maior expoente dos termos é o expoente elevado a 2. Então, subentende-se que esse polinômio ele é de segundo grau. Então, eles querem que transforma ele em um polinômio de primeiro grau. Se a gente for usar o raciocínio lógico aqui, se vocês perceberem que a gente tem aqui o x, né, ao quadrado, aí tem o x aqui. Se vocês forem usar como é uma multiplicação, se dentro do parênteses ficar uma forma da gente zerar, como é uma multiplicação, a gente vai conseguir zerar um dos termos.
porque na multiplicação tudo que é multiplicado a zero, zera. Então, como a gente tem que transformar esse polinômio em primeiro grau, né? Então, esse x aqui, ele já está em primeiro grau, então ele não tem problema, ele pode continuar na equação. Só que esse x ao quadrado e o a ao quadrado, eles são de segundo grau, então a gente teria que fazer uma forma de eliminá-los. Então, como é que você vai eliminar o a menos 4? Geralmente, para poder zerar, se a gente zerar o a menos 4 e se a gente zerar o x, porque esse x ele vem multiplicando com esse termo aqui que está entre parênteses. Então, se a gente colocar 0 no x, vai zerar, automaticamente a gente vai zerar todo esse termo que está em segundo grau. Zerando todo esse termo que está em segundo grau, automaticamente a gente vai acabar deixando o polinômio em primeiro grau. Esse é um raciocínio lógico. Então, como que a gente poderia estar pensando em fazer isso, né? Geralmente aqui, como está a ao quadrado, né? A ao quadrado menos 4. A ao quadrado menos 4, para a gente zerar isso aqui, então automaticamente você pensaria assim, 4 menos 4 vai dar 0. E aí, como é 0 vezes o x ao quadrado, então automaticamente a gente acaba eliminando, a gente acaba por fazer uma eliminação desse termo aqui, que a gente acaba tendendo ele a 0. A gente acaba conseguindo zerar ele se vocês forem usar o raciocínio lógico, a gente consegue eliminar esse termo e aí sobra somente o termo x, que ele é de primeiro grau e é o que o exercício precisa. Então, né, vamos ver. A gente tem que estar fazendo esse raciocínio lógico, de forma matemática. Como que eu vou fazer isso de forma matemática? Qual que é a grande questão? É você pensar e representar de forma matemática. Como que eu vou fazer esse termo tender a 0 para poder sobrar somente o termo de x elevado a 1, que é de primeiro grau? Em primeiro lugar, a gente tem que entender a nomenclatura, né? Aqui tem a explicação dos coeficientes. Quais são os coeficientes? O 4, o 2 e o 3 e o 1, que o a na frente, né, é a subtende que tem o 1 na frente dos a, que tem nos dois, em dois termos. E os termos, né? Quantos termos a gente tem? 1, 2, temos 3 termos. E o termo independente, qual o termo independente que temos aqui? O termo independente que temos aqui é o 3. O 3 é o termo independente. Porque o termo independente ele não é acompanhado de nenhuma incógnita, ele só é somente ele sozinho. Então ele é um termo independente. Então a gente entendendo essa nomenclatura e entendendo o que é o que nessa expressão ajuda muito no cálculo. Então a gente identificando o que é o coeficiente, né, quais são os termos e o termo independente, como que a gente vai poder estar zerando um dos termos? Aqui está toda a operação da questão matemática para a gente poder estar zerando esse termo. Então, se a gente for pegar e fazer de forma matemática o raciocínio lógico, o a elevado a 2 menos 4, e fazer o processo de expressão, que aí vai levando o 4 para o outro lado, que ele vai ficar positivo, fazendo todo o processo equacional, que vai acabar virando uma raiz, o a vai ficar a igual a 2. Então, se vocês forem pegar, aí a gente fez todo um processo matemático e achamos o valor do a. Achamos que o valor do a do primeiro termo do exercício, o valor do a do primeiro termo desse exercício é 2. Se a gente for pegar e colocar esse a aqui e tender ele a 2, se a gente tender ele a 2, né, ficou feio aqui o meu 2 aqui, porque é meio complicado nesse tipo de caneta, mas aqui, se a gente pegar e tender esse a 2, vai ficar 2,
o que? 2 ao quadrado. Ficando 2 ao quadrado, vai ficar 4 menos 4. Porque 2 vezes 2 é 4, né? Porque a gente troca o A por 2, que a gente acabou de descobrir que o valor dele é 2. 2 ao quadrado, 4. 4 menos 4, 0. Então, a gente acaba por eliminar esse termo, e esse termo acaba ficando 0, e aí acaba sobrando o segundo termo. Sobrando o segundo termo, que é o termo de primeiro grau. E o termo independente, ele também é de primeiro grau, e é o que o exercício está pedindo. Seja P em função de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, em que a, b e c são números reais, sabendo que P em função de 0 é igual a 9, P em função de 1 é igual a 10 e P em função de 2 é igual a 7, calcule o P em função de 3. Então, como que a gente vai estar resolvendo esse exercício? O que esse exercício quer? Ele quer achar o valor dos coeficientes e depois, achando os valores dos coeficientes, a gente fazer em função de 3. Então, ele deu três equações aqui, ele deu 3 resultados numéricos e cada um com determinadas funções para a gente estar resolvendo o cálculo. Então, qual que é o primeiro passo? Vamos separar as 3 funções. Então, a gente tem a função P a0, PA1 e PA2. Então, vamos estar separando uma a uma para estar calculando e achando os valores dos coeficientes. Juntando os valores, como que a gente vai estar fazendo? Vamos separar a primeira equação. A primeira equação é em função de 0. Então, a gente vai trocar o x pelo 0. Trocando o x pelo 0, automaticamente a gente vai estar eliminando o a e vai estar eliminando o b, porque eles vão ser multiplicados por 0. Acaba sobrando o quê? C igual a 9. Então, subentende-se que C é igual a 9. Achamos os valores de C. Na segunda equação, está em função de 1 e o valor numérico é 10. Então, a gente vai ter que estar pegando aqui, substituindo o x pelo 1. Que o A vai acabar ficando o A sozinho, o B vai ficar acabando sozinho, mais o 9 igual a 10. A gente vai ter que pegar esse 9 e passar para o outro lado, que aí vai acabar ficando 10 menos 9. 10 menos 9 vai acabar ficando 1. E aí, resolvendo todo o processo de equação, chegamos ao resultado de A mais B igual a 1. Então, achamos o resultado da segunda equação. A terceira equação está em função de 2. Substituindo o x pelo 2, vamos chegar a 4a e a 2b, porque 2 elevado ao quadrado é 4, né? E o b vezes 2 vai dar 2b, mais o 9, que é o valor que nós achamos que é o valor de C, e aí passando esse 9 para o outro lado, ele vai juntar com o 7, porque é essa equação aqui, o valor numérico é 7. Então, passando para o outro lado da igualdade, 7 menos 9 vai dar menos 2. Só que a gente vai ter que estar simplificando essa equação para poder extrair uma igualdade no valor numérico único. Então, a gente vai ter que dividir os dois lados por 2. Se você divide um lado da igualdade por um número, você tem que dividir o lado da igualdade do outro lado pelo mesmo número. Se você multiplicar um lado por um número, o outro lado tem que ser multiplicado pelo mesmo número. Isso com todos os fatores. E todos os fatores têm que ser divididos por iguais. Então, como aqui deu 4a e 2b, a gente vamos ter que estar eliminando um termo. Vamos ter que estar dividindo eles. Então, se a gente divide o 4, se a gente divide o 2 e o 4 e o 2b, qual que é o resultado que a gente vai estar chegando? A gente vai dividir 2 dividido por 2, que a gente fez aqui o 10. Fizemos aqui o 10 menos 9. 10 menos 9, a gente chegou no resultado de 2 negativo. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui?
a gente pegou, vamos ter que fazer 2 dividido por 2, que vai dar menos 1. Qual que é o outro que a gente vai ter que fazer? O A dividido, 4A dividido por 2, vamos ter que fazer o 2B dividido por 2. Qual que é o resultado que a gente vai estar chegando? O 2 dividido por 2 vai dar menos 1. O 4A dividido por 2 vai dar 2A. E o 2B dividido por 2 vai estar acabando ficando mais B. Então, aqui é o resultado da terceira equação. Chegamos aqui. 2A mais B igual a 1. O que a gente teve que fazer? A gente teve que estar simplificando o máximo possível o resultado dessa equação, para a gente poder estar achando o termo. Agora, como a gente achou o valor das três equações, porém a gente não conseguiu achar o valor de A e o valor de B. Nós só conseguimos achar diretamente o valor de C. Então, a gente vai ter que juntar essas duas equações e vamos ter que subtraí-las para poder estar achando o valor de A e o valor de B. Então, se a gente pegar e fazer a subtração dessas duas equações, a gente vai acabar chegando, a gente vai ter que acabar encontrando os termos semelhantes. Então, quais são os termos semelhantes dessa equação? A gente igualando as duas de forma de subtração também, para poder estar achando o valor de A e o valor de B. Como que a gente fez? A gente juntou os termos semelhantes, 2A menos A, que eles são semelhantes, e o mais B menos B, porque aqui a gente subtraímos as duas frações. Subtraindo as duas frações, a gente junta os termos semelhantes. E qual que é o outro lado da igualdade? Que é o resultado das duas equações que a gente achou. Que uma equação, né, o A mais B deu menos 1, e o 2A mais B deu menos 1. Deu 1, na verdade, né? Na verdade, aqui no caso aqui, o A mais B. O A mais B deu 1 e o 2A menos 1, o 2A mais B é igual a menos 1. Então, a gente separando aqui, a gente colocou o resultado. Por que que esse menos 1 aqui ficou negativo? Porque a gente subtraiu as duas equações, né? Então, como é uma igualdade, a gente está fazendo uma equação menos a outra. Então, qual que é o resultado? Qual que é o resultado desse aqui que deu menos 1? No caso aqui, deixa eu colocar de preto aqui, que é melhor para visualizar, ó, menos 1. Que no caso aqui, esse resultado menos 1 aqui é o resultado dessa equação. Só que aqui, por que menos? Porque esse menos vem, a gente está subtraindo uma conta pela outra. Esse menos vem do outro lado da igualdade. Só que aqui, dessa equação aqui, é 1. Então, como essa equação como o resultado do A mais B é 1, só que aqui é menos 1. É menos 1. Então, o resultado vai ficar menos 1. Tem que seguir, porque 1 vezes mais vai ficar negativo, menos 1. Então, fazendo o processo matemático, como a gente juntou aqui 2A, juntamos aqui 2A menos A, vai dar o A. B menos B vai eliminar, vai tender a zero. Então, a gente acabou eliminando o B. E aí sobrou o quê? Só sobrou o A. Só que aqui do outro lado da igualdade, a gente tem menos 1, que vai dar menos 2. Então, acabamos de encontrar o resultado do valor de A. O A é igual a menos 2.
Como a gente achou agora o resultado do A, que é menos 2, agora a gente vai fazer o quê? O processo de substituição. Achamos o valor do A, então a gente pode pegar uma das equações e substituir o valor para achar o valor do B. Qual que é a mais fácil? A mais B, né? Porque o outro é 2A mais B. Então, qual que é a equação mais fácil? A mais B. Então, a gente pegou A mais B e substituímos o valor de menos 2. Fazendo a substituição aqui, nessa equação, né, vai ficar B igual a 1 mais 2, porque a gente vai pegar esse menos 2 e vai mudar para o outro lado. Mudando o B, o 2 para o outro lado, ele vai trocar de sinal. Subentende-se, então, e aí vai acabar ficando 1. Aí vai ficar ficando 1 mais 2 vai dar 3. Então, a gente acabamos de achar o valor de B. Então, achamos o valor dos três coeficientes. Achando o valor dos três coeficientes, agora é só a gente aplicar na fórmula na função d3, que é o que o exercício está pedindo. A gente pegando e colocando os valores do A. O A, qual que é o valor do A na equação? Menos 2, que a gente achou. Qual que é o valor do B? 3. Qual que é o valor do C? Que é 9. Que a gente acabou achando no primeiro cálculo. Fazendo todo o processo matemático, a gente chegou que, portanto, o P em função de 3, a igualdade é 0. Porque se a gente for fazer aqui, menos 2 vezes 9, né, vai dar 18, menos 18, que é o que a gente chegou aqui. Se a gente fazer 3 vezes 3, 3 vezes 3 vai dar 9. Se nós fazermos, e aí depois sobrou o 9, né, o próprio 9. Sobrou o próprio 9. Aí fazendo todo, menos 18 mais 9 mais 9, aí vai fazer aqui 9 mais 9, vai dar o que? 18. 9 mais 9, chegamos no 18. 18 positivo. 18 menos 18, aí vai tender a 0. 18 menos 18, 0. Então, a gente acabou zerando a função. Então, chegamos no resultado. A função na 3, o resultado do exercício vai ser igual a 0. Aqui estão os chatbots de acordo com a inteligência emocional. Se vocês sabem a inteligência emocional que vocês têm, vocês podem utilizar esse chatbot como uma ferramenta de estudo para vocês estudarem de acordo com a inteligência emocional que vocês têm de habilidade. Eu espero que vocês gostem da dica e bom estudo.